Oi pessoal, tudo bem? Então, sou a Aline e nessa quinta-feira, pelo projeto Intocados, a gente vai falar, quer dizer, eu vou falar, né? Sobre curiosidades de Sete. Eu vou falar sobre descrição da Ilha da Saudade ou Baudelaire e teus cabelos. Vamos. Bom, Descrição da Ilha da Saudade ou Baudelaire e teus cabelos foi um filme que eu finalizei em 2009, mas eu rodei ele em 2008. Tem uma curiosidade, ele foi um prêmio do Fast Cine, né, de 2008, e as pessoas tinham pouquíssimo tempo de produção, foi uma questão que foi até muito discutida pelos produtores, pelos realizadores aqui em Goiânia. Eu estava grávida e eu tinha que fazer o filme. E então, é a produção mais a jato que eu já fiz. A gente teve 40 dias de produção, acho que nem isso, foram 40 dias de produção e 6 dias filmando direto e eu grávida para parir. Minha filha nasceu acho que 20 dias depois, mas foi um dos melhores filmes que eu já fiz e uma das melhores produções que eu já fiz, com certeza. Bom, o roteiro é da Narjara Medeiros, que é uma roteirista que eu sempre trabalhei muito com ela em outros filmes e é uma pessoa que sempre esteve muito presente nessa minha vida de cinema. E é a história do Pedro e da Elisa. Vocês vão assistir, mas gira em torno de uma geladeira e é uma história que acaba sendo um feminicídio. Vocês vão assistir, vai estar aí disponível para vocês. E ele acontece, né, todo dentro de uma casa, tipo 90, 80% do filme é dentro de uma casa e o restante são em algumas ruas da cidade de Goiânia. E foi muito legal de fazer, porque tinha uma caminhonete, né? A chegada da, da geladeira na casa, que muda todo o comportamento do cara, do Pedro, com a namorada, com a Elisa, que eles estão morando juntos. Os dois são bem fodidos de grana. Ele é um professor de francês. Ela é uma estudante que está terminando a escola lá, a faculdade. E estão tentando começar a vida juntos e ela compra uma geladeira e aí isso descamba para um feminicídio. E a gente percebe muito no filme a ideia do belo, né? A ideia de como as pessoas se comportam diante das suas loucuras, assim, de como a estética, de como a ideia de poder sobre o outro é importante. Bem, esse roteiro foi feito pela Najara e foi engraçado, nós tivemos algumas coisas porque ela mandava o roteiro e tal. E a geladeira já tinha sido empurrada até lá na praia. Ela empurrou essa geladeira na praia em um dos roteiros e tal. E acabou que essa geladeira veio parar aqui em uma casa em Goiânia. Uma das curiosidades é que quando eu fiz o Fragmento de uma Canção de Ninar, que foi o filme que eu fiz antes desse que é o Descrição, eu estava fazendo o Fragmentos. E a gente estava em produção e era uma casa no centro. E eu fiz esse filme no começo do ano. Depois eu fui parar na mesma casa. E ela virou uma outra casa, um outro lugar, completamente diferente. E ela virou novamente a nossa locação. Na época, é uma casa no centro que fica na rua 21. E é uma casa muito legal, só que agora elas derrubaram a casa, ela não tá lá mais. Mas era uma casa muito antiga e tinham na época mais ou menos 3 a 4 mil livros podres dentro dessa casa. Então a gente teve uma equipe de produção, o Jean, que é um menino que entrou para fazer o filme com a gente, que era um menino que morava longe pra caramba e que estava fazendo esse serviço, acabou virando assistente de produção da gente. E infelizmente
Ele morava na periferia e numa vibe, numa briga aí, ele acabou morrendo alguns anos depois. A gente tinha algum contato, era uma pessoa muito legal. Mas voltando. E aí o Jean tirou lá essa podridão e a casa passou por um geral. A mamá ela era a diretora de arte, que é uma diretora que eu adoro. E teve que a gente mudou completamente. Então são dois filmes feitos numa mesma locação, completamente diferentes, você não reconhece. E então teve toda a transformação, o cuidado da mamá com a direção de arte, que a gente, né, tinha uma casa condenada. Então a gente tinha que ter muito cuidado e toda a equipe teve que estar muito bem alinhada. Foi uma equipe muito pequena, com o Naj fazendo fotografia e a mamá fazendo a direção de arte. Nessa época, é, essa época a gente teve uma coisa muito louca, porque como era o Festicine, as pessoas todas estavam fazendo filmes e a gente não tinha um eletricista. Aí chamamos um eletrotécnico, um cara super grosseiro, que foi a única podridão, mas o resto foi muito legal de fazer mesmo, assim, todo mundo trabalhando junto. E, e tem umas curiosidades, assim, que a gente teve que dar umas coisas na casa pra ela não cair. Tinha que ter andaime e uma equipe muito reduzida e tudo muito sincronizado, sabe? Foi muito legal de fazer. O resultado do filme foi muito bonito mesmo. Foi feito. é, a atriz era uma atriz que veio do Rio, que depois se tornou uma grande e uma querida amiga, que é a Glaucia Guima. Carlos Cipriano foi o ator, que foi o Pedro, que era o professor. O Benedito Ferreira, que é um grande artista visual, hoje é um diretor de cinema muito, muito foda, muito legal. Na época ainda era muito jovem e ele estava estudando na UEG nessa época e ele foi assistente de arte da Mamá, e hoje é um cara que eu admiro pra caralho. Bom, tivemos uma máquina de fumaça para dar a ideia do fantástico, né? Porque o filme ele é entrecortado por uma narrativa em off que tem um hemisfério de uma cabeleira que é do Baudelaire e ele é usado para entrecortar aí todas as passagens do Descrição da Ilha da Saudade, ou Baudelaire e os Teus Cabelos, que era para ser, na verdade, o Baudelaire e os Seus Cabelos, mas virou Teus Cabelos por um erro de edição e acabou ficando. Eu tinha acabado de parir quando eu fui montar o filme, em 2009, com o Isaac Orsino, um cara que eu adoro, que hoje nem tá no Brasil, mas o cara é um cara muito incrível, saca tudo de edição e enfim. Na maior paciência a gente finalizou em 2009 com a Ninoca ainda bem petitinha. Mas acabou também passando, assim, uma coisa que ficou. Descrição da Ilha da Saudade. Quando eu olho assim, é porque tem um quadro ali que é o Descrição da Ilha da Saudade. O Baudelaire e os Teus Cabelos. E curiosidades. A alçada que vocês vão ver era uma alçada de vaca. A gente comprou, né? A produção buscou no Mercado Central de Goiânia, era umas 5 da manhã. E a gente rodou só à tarde, então ela teve que ficar congelada, né? Para poder dar a ideia de que era um corpo. Porque o Pedro, ele coloca a Elisa dentro de uma geladeira. A cena da briga e da hora que a Elisa morre foi uma cena que foi ensaiada quase 2 horas, um único take, a gente matou a cena. E foi muito legal, foi muita tensão, mas foi muito bonito de ver todo mundo concentrado e os atores estavam muito engajados e bem concentrados e era muito forte a história ali. Então, numa única tomada, a gente fez. Engraçado, o Robinei era meu assistente. O Robinei também é outro grande cineasta. E o Robinei até falou uma só, e eu falei, uma só. Porque realmente ficou muito legal, ficou muito foda em uma única tomada.
Bom, a gente tinha Estrela Matutina, era uma brincadeira da produção, assim, do Jean brincando com a gente, com o Benedito, com o amigo, com a Mamá, porque ele falava que a gente tinha que ficar fazendo malhação, porque era uma correria danada esse negócio de fazer cinema. Que mais? Nossa, a, toda a casa foi feita, toda a arte que você vê no filme foi tudo colocado lá, as paredes eram tecidos e o banheiro eram adesivos, a cozinha eram adesivos, são coisas que a direção de arte, né, a gente pensou isso muito, muito. Todos os figurinos, né? E a Glauce, ela raspou a cabeça de verdade. Ela raspou a cabeça de verdade nesse filme. Ela veio, ela tinha o cabelo curto, a gente fez um implante, que não é um implante muito legal. Eu não gosto do implante, acho bem sem vergonha. Mas deu certo, a gente precisava fazer o filme. É um filme que foi para um monte de festival, foi muito legal isso. E ele ganhou alguns prêmios, isso é muito massa. E foi um divisor, assim, porque eu entendi muito o meu amadurecimento e dele de hoje para hoje, então eu vejo um monte de coisas que eu não gosto no filme, mas coisas que eu gosto, mas eu admiro a capacidade de ter feito e de ter errado e de conquistar e de querer mudar as coisas. Eu gosto muito. Eu gosto muito da narrativa, que é uma narrativa clássica mesmo. Todos os planos foram desenhados anteriormente, quando o Nage chegou e estava com os planos decupados, né? As coisas que a gente havia pensado, todo o cuidado da produção para que o filme fosse realizado. E uma surpresa, porque o filme ele foi muito bem recebido, teve umas críticas muito legais mesmo, assim, sobre o filme. Né? Eu me lembro ainda de uma crítica do Rodrigo Cássio, que foi muito bacana para o filme, né? Falando do efeito da ficção mesmo, né? Da força da ficção, da narrativa e de como o filme cumpria com essa tarefa que eu me empreendi em colocar e que eu fiz junto com essa equipe. Eu subi e desci a escada com essa barriga porque a casa eram 2 pavimentos, né? Então em cima tinha o corredor, o banheiro e não podia parecer que a casa tinha escada, né? E então a gente tinha uma máquina de fumaça para a ideia do fantástico, né? Essa coisa da fumaça do banheiro. As músicas da Jane Birkin que a Ana Jara colocou e a vitrola. Então, assim, eu acho que a maior curiosidade foi que foi a melhor equipe que eu já fiz filme. Não tô desmerecendo as outras, mas assim, tudo tão encaixado, tudo deu tão certo. Era um trem tão. Um trem mesmo, sabe? Assim, um traço bom de fazer. E eu sou muito feliz, sou muito grata a essa equipe, porque a gente teve que parir o filme aí em menos de 50 dias para poder cumprir com o edital. Os editais às vezes são muito cruéis. E às vezes as pessoas fazem as coisas e não dão conta, né, de fazer e de dar o melhor por causa do tempo. E o Descrição, eu acho que eu estava numa fase muito legal, assim, de amadurecimento e de estudo. Então foi uma realização muito feliz. E é esse filme que vocês vão assistir. Espero que vocês gostem. Eu fico viajando um pouco porque eu fico na memória lembrando do Descrição. Então é isso. Fazer cinema é muito legal. Os editais precisam ter o tempo mais adequado para que as pessoas possam produzir com maior qualidade. E as pessoas precisam acreditar nelas cada vez mais para poder produzir, criar, seja em qual área for. E é muito bom poder encontrar uma equipe legal, pessoas que a gente gosta para trabalhar juntos. E eu consegui isso. Mais uma quinta. Até mais, gente.